Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a equação vetorial do plano. Então a equação vetorial do plano ela vai ter essa cara aqui, mas não precisa se assustar não, a gente vai entender como é que isso foi formado e vai entender cada parte disso. Essa é uma aula, né, que ela segue uma sequência, a gente já viu todas as equações de reta, a equação vetorial da reta, a equação paramétrica da reta e a equação simétrica da reta. E hoje a gente vai ver a equação vetorial do plano. O que eu recomendo para que você aproveite melhor o que será feito nessa aula, eu recomendo que você assista a nossa aula de equação vetorial da reta, tá certo? Porque o que a gente fez na reta é um pouco mais simples do que a gente vai fazer aqui hoje no plano. E aí, se você tem um contato com a equação vetorial da reta, você vai ver que a equação vetorial do plano também é bem tranquila. Então, a equação vetorial da reta eu vou deixar na descrição do vídeo para quem tiver interesse. E vamos começar então a trabalhar, né, com a equação vetorial do plano. Muito bem, aqui a gente começa com um título provocativo, né, perguntando por quê. Por que o quê? Por que a equação vetorial do plano ela tem essa cara misteriosa, esse monte de letras aqui, né? Vamos tentar entender. Então, para entender isso, vamos considerar um plano π desenhado aqui, tá certo? Um vetor u, um vetor v e um ponto A. Tanto o vetor u quanto o vetor v está preso ao plano π, eles pertencem ao plano π, assim como o ponto A. Muito bem, agora vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Imagine que eu tenho esse ponto A, imagine que esses vetores aqui, ó, u e v, eles existem, né? Eu vou trabalhar com eles tanto nesse exemplo aqui, quanto nesse outro exemplo aqui. Imagine que eu pegue nesse plano π um ponto qualquer. Então, x é um ponto qualquer que pertence ao plano π. Suponha o seguinte, que eu queira chegar do ponto A ao ponto x, tá certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o meu vetor v, né? Então, aqui eu usei o meu vetor v, é o mesmo vetor que eu desenhei aqui em cima. E depois eu posso somar aqui o vetor uzinho, é o mesmo vetor uzinho que eu desenhei aqui em cima. Claro que o desenho pode estar um pouco diferente, mas o que importa é a ideia, tá certo? E nesse outro exemplo aqui, o que eu posso fazer? Né? Aqui eu só preciso de somar um vetor, né? Ou aproximadamente um vetor, e aí eu vou chegar no meu ponto x, esse aqui é o meu vetor v. Então vamos trabalhar com esse exemplo aqui, ó. Como que eu cheguei no ponto x? Eu saí do ponto A, aí eu somei o vetor v, tá certo? Então eu estava aqui no ponto A, aí eu somei esse vetor v, depois eu somei o vetor u e aí eu cheguei no x. Aqui nesse outro exemplo foi um pouco mais fácil. Eu cheguei no x fazendo o quê? Eu peguei o ponto A e somei o vetor v. E aqui eu não somei nada do vetor u. Eu poderia, por exemplo, escrever assim, ó, 0 vezes o vetor u, que é a mesma coisa que zero, tá certo? Mas para a ideia que eu estou querendo mostrar para vocês, eu vou deixar esse zero aqui porque eu acho importante. Imagine que nesse plano π aqui eu ainda queira representar mais um ponto, esse ponto x aqui. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou usar duas vezes o meu vetor vermelhinho que eu consigo chegar nele. Então, eu vou usar o u aqui e vou usar o u aqui. Então, eu vou escrever aqui em cima o x, eu estou falando desse x agora. Deixa eu chamar de x1 para a gente não confundir, x1. Ele é igual ao quê? É igual ao ponto A mais duas vezes o vetor u, né, o vetor vermelho, mais 0 vezes o vetor v. E se eu quiser chegar nesse ponto x aqui, por exemplo, aí eu usaria no lugar de 2, eu usaria o 1. E aqui, se eu não quisesse esse ponto x, se eu quisesse um ponto x aqui e tivesse que usar mais um vetor u aqui, então aqui no lugar de 1, né, eu colocaria o 2, 2u. Então veja que sempre que eu quero encontrar o meu ponto x, eu pego o meu ponto do plano que eu conheço, somo o vetor v mais o vetor u. Mas dependendo do caso, eu multiplico aqui por 2, aqui por 3, aqui por 4, aqui por qualquer número, e também posso multiplicar aqui por qualquer número. Nesse exemplo aqui, por exemplo, ó, a gente usou o 0. Aqui eu usei o 2. Então, de maneira geral, o que a gente percebe? A gente percebe que para encontrar um ponto x, x é um ponto que pertence ao plano π, eu pego o ponto A, aí eu somo com o vetor u e multiplico isso por um escalar, e somo com o vetor v e multiplico isso por outro escalar. Então, a equação ela fica com essa forma, né? Aqui tem um 2, né? Então, aqui eu tenho o lambda1 que vai multiplicar o meu u, pode ser o 0, como nesse caso aqui, pode ser o 1, como nesse caso aqui, e eu tenho um lambda2 que vai multiplicar um v, pode ser o 1, como nesse caso aqui, pode ser o 2, aqui foi o u, né? Mas poderia ser o 2 também no caso do v. Então, a gente pode ter qualquer valor para esses lambdas.
Por isso aqui ao lado a gente diz o seguinte, para eu percorrer qualquer ponto do plano π, eu tenho que λ1 e λ2 pertencendo aos reais e eu consigo fazer isso. Então, desde que u e v sejam vetores não paralelos, porque se eles forem paralelos isso não dá certo, então eles não podem ser paralelos, eles devem ser LI, né, linearmente independentes. Eu consigo montar a equação vetorial do meu plano π, conhecendo o ponto A e conhecendo dois vetores não paralelos. Esses vetores são chamados vetores diretores do plano π, porque, claro, dão a direção do plano π. Ok, vamos fazer esse exercício aqui para praticar um pouco. Ele fala assim, determine a equação vetorial do plano π que passa por A, é um ponto, ele dá as coordenadas, e tem U e V como vetores diretores. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever a fórmula que eu acabei de aprender. X é igual a mais λ1 que multiplica um vetor U mais λ2 que multiplica um vetor V com λ1 e λ2 pertencendo aos números reais. Bom, nesse caso em particular, eu tenho as coordenadas do ponto A, tenho as coordenadas do vetor U e tenho as coordenadas do vetor V. Preciso só substituir, então, as coordenadas aqui e o meu exercício está pronto. Então, 3, 0, 1, as coordenadas de um ponto do plano, nesse caso é o ponto A, mais um λ1, que vai multiplicar o meu vetor U, que é o 3, 2, 1, mais um λ2, que vai multiplicar o meu vetor V, que é o 6, 5, 1. Claro, com λ1 e λ2 pertencendo aos números reais, portanto, está montada a minha equação vetorial do plano π. Vamos fazer mais um exercício aqui. Ele fala assim, sejam P, 4, 1 e menos 1 e S. Né? Então, P é um ponto que pertence ao plano π e S é uma equação de uma reta que pertence ao plano π. Ele fala aqui, determine uma equação vetorial do plano π que passa por P, e ele fala o seguinte, o ponto P não pertence à reta S e que contém a reta S. Então a solução que a gente vai fazer é a seguinte, eu lancei mão do desenho aqui para ilustrar, para nos ajudar a entender o que está acontecendo. Então ele fala que tem uma reta S, eu desenho a reta S aqui de vermelho, e tem um ponto P que pertence ao plano π, mas não pertence à reta S. Então eu não posso desenhar o ponto P aqui na reta, eu tenho que desenhar fora da reta. Para determinar a equação vetorial do plano π, eu preciso de uma estrutura assim, né? λ1 que multiplica o vetor diretor, mais λ2 que multiplica o outro vetor diretor. Bom, aqui eu coloquei só para a gente colar, né, as coordenadas do ponto P, e aqui eu coloquei também para a gente colar a equação vetorial da reta S. A gente sabe, né, da aula de equação vetorial de reta, que essas coordenadas são do vetor diretor da reta S. Então, por exemplo, o vetor diretor da reta S é esse vetor U aqui, que eu coloquei aqui as coordenadas do vetor U. 1, menos 1 e 2, porque são as coordenadas que eu encontrei na equação da reta. E eu também tenho um ponto A, né? Eu tenho um ponto A que é o 2, 4, 1, porque a equação da reta, quando está na forma vetorial, essa parte aqui se refere ao ponto que pertence à reta S, tá certo? Então, o ponto A é um ponto que pertence à reta S, eu desenho o ponto A aqui. Ok, veja que o vetor U é um vetor que pertence ao plano e veja que o ponto A é um ponto que pertence ao plano. Então, eu tenho esse ponto A aqui, então eu já estou quase preenchendo a minha equação vetorial do plano, e eu também tenho esse vetor U aqui. Lambda1 pode ser qualquer valor e lambda2 também. Só falta eu descobrir um vetor V, mais um vetor diretor para o plano. E o que eu vou fazer? Eu vou traçar esse vetor aqui. Esse vetor aqui vai ser o vetor AP. Então, aí eu vou ter o vetor Uzinho e vou ter o vetor AP como vetores diretores do meu plano. E também vou ter o ponto A. Então, aí eu fecho a conta e consigo escrever a minha equação vetorial do plano. Então, aqui eu vou determinar qual é esse vetor AP. Eu vou chamar o vetor AP de V, né? Então, V é igual ao vetor AP, só que o vetor AP é igual à diferença entre o ponto P e o ponto A. É P menos A. É o final menos o inicial, tá certo? Então, aqui eu coloquei as coordenadas do ponto P, que é 4, 1 e menos 1. E aqui eu coloquei as coordenadas do ponto A, que é 2, 4 e 1. Então, eu faço 4 menos 2 vai dar 2, 1 menos 4 vai dar menos 3 e menos 1 vai dar menos 2. Então, agora a gente descobriu o nosso segundo vetor diretor do plano, a gente já pode montar a nossa equação vetorial do plano. Então, descendo aqui, a equação já está montadinha para a gente. Eu escrevi aqui, a equação do plano π é definida como? Tem um ponto que pertence ao plano, que é esse ponto A aqui, as coordenadas do ponto A são 2, 4 e 1, então eu coloquei 2, 4 e 1 aqui, mais λ1, que vai multiplicar o meu vetor diretor 1, que é o 1 menos 1 e 2, mais λ2, que vai multiplicar o meu segundo vetor diretor, que foi esse cara que eu encontrei aqui no final,
2 menos 3 menos 2, 2 menos 3 menos 2, com lambda1 e lambda2 pertencendo aos reais. Para finalizar a aula, vamos fazer mais um exercício que diz assim, ó, verifique se o ponto P pertence ao plano e aí ele dá a equação vetorial desse plano π, tá certo? Bom, para verificar se esse ponto P pertence a esse plano π, eu só preciso colocar as coordenadas do ponto P aqui no lugar das coordenadas do ponto X. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar aqui, ó, 2, 0, 3 e o resto eu só vou copiar. Então eu vou copiar 1, 2, 3 aqui, mais lambda1 que multiplica 4, 2, 2, mais lambda2 que multiplica 1, 2, 0. Copio aqui de novo, 2, 0, 3 vai ser igual. Aqui eu já vou multiplicar e somar direto, então eu vou somar 1 mais 4 lambda1 mais lambda2. Então 1 mais 4 lambda1 mais lambda2. Aí eu faço 2 mais 2 lambda1, então 2 mais 2 lambda1 mais 2 lambda2. E por fim eu faço 3 mais 2 lambda1, então 3 mais 2 lambda1. Aqui lambda2 vezes 0 vai dar 0, então a gente fechou a conta. Aqui, galera, o que eu estou fazendo, né? Só para explicar um pouco melhor, esse lambda1 eu estou multiplicando aqui, e esse lambda2 eu estou multiplicando aqui. Aí eu estou somando a primeira coordenada desse, com a primeira coordenada desse, com a primeira coordenada desse. Então vai dar 1, esse lambda1 vai multiplicar, vai ficar 4 lambda1, então vai ficar 1 mais 4 lambda1, mais lambda2, que vai multiplicar aqui vai dar lambda2, mais lambda2. Aí depois eu faço a mesma coisa para a segunda coordenada, 2. Então aqui na segunda coordenada vem o 2, mais esse lambda1 vai multiplicar o 2, então vai ficar 2 lambda1, e esse lambda2 vai multiplicar o 2, então vai ficar 2 lambda2. E por fim, a terceira coordenada, com terceira coordenada, eu vou ficar com 3. Então eu coloquei o 3 aqui, esse lambda1 vai multiplicar esse cara, então vai ficar 2 lambda1, e lambda2 vezes 0 vai dar 0, aí a gente nem copia nada aqui, beleza? Bom, aqui eu estou dizendo que esses pontos são pontos iguais, portanto as coordenadas deles devem ser todas iguais. Então eu posso dizer que a primeira coordenada desse é igual à primeira coordenada desse. Então 2 é igual a 1 mais 4 lambda1 mais lambda2. Vou baixar um pouco aqui. A segunda coordenada também deve ser igual, então eu escrevo que 0 é igual a 2 mais 2 lambda1 mais 2 lambda2. E a terceira coordenada, adivinha, também tem que ser igual. Então eu faço que 3 é igual a 3 mais 2 lambda1. Então a gente fica com esse sistema de equações. Então vamos começar aqui, ó. Vou começar trabalhando com essa terceira equação aqui. Eu vou passar esse 3 para o outro lado, então vai ficar assim, ó, 3 menos 3 é igual a 2 lambda1. 3 menos 3 é 0, então eu tenho que 0 é igual a 2 lambda1. Então lambda1 é igual a 0. Vou colocar esse resultado nessa equação aqui e vamos ver o que acontece. Então eu vou ficar com 0 é igual a 2 mais 2 vezes lambda1, né? No lugar de lambda1 eu vou colocar 0, então 2 vezes 0 mais 2 lambda2. Então eu tenho que 0 é igual, aqui eu tenho 2, 2 mais 2 vezes 0 vai dar 0, então vai ficar mais 2 lambda2. Vou passar esse mais 2 para o outro lado, menos 2 é igual a 2 lambda2. Vou passar esse 2 dividindo, então lambda2 é igual a menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Portanto, eu também encontrei meu lambda2 é igual a menos 1. Até aqui eu ainda não sei se o ponto P pertence ou não ao plano. Eu vou colocar tudo que eu encontrei nessa primeira equação e se der falso quer dizer que não pertence. Se der verdadeiro, quer dizer que pertence. Então deixa eu copiar aqui, ó, 2 é igual a 1 mais 4 lambda1 mais lambda2. No lugar de lambda1 eu vou colocar 0 e no lugar de lambda2 eu vou colocar menos 1, porque aqui a gente encontrou, né, lambda1 igual a 0 e aqui lambda2 igual a menos 1. Então 2 é igual a 1 mais 4 vezes 0 menos 1. 4 vezes 0 é 0, então 2 é igual a 1 menos 1 vai dar 0. 2 é igual a 0, isso é verdade? Não, isso é falso. Portanto, a conclusão que a gente chega é que o ponto P não pertence ao plano π, beleza? Então, galera, essa foi a nossa aula de equação vetorial do plano. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até a próxima!